Bora, nação, muito bom dia para todos vocês aqui do nosso canal. Logo cedo já estamos aqui trazendo as informações do Flamengo para vocês. Por isso já chega aqui deixando o seu like, vamos bater uma meta aí juntos de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do nosso Mengão. E se você não é inscrito no canal, eu convido você para se inscrever e ativar o sino das notificações, porque assim sempre você vai receber as notícias e informações do Flamengo, tá certo? Agora, meu amigo, é o seguinte, Vitor Pereira, a chance dele continuar no Flamengo é vencendo o Campeonato Carioca. Caso ele não vença o Campeonato Carioca, Jorge Sampaoli ou Jorge Jesus poderia assumir o comando do Flamengo. E isso são notícias dos comentaristas que nós vamos aqui assistir nesse momento, que inclusive falou que Sampaoli está à espera de um convite do Flamengo. Exatamente, Jorge Sampaoli quer treinar o Flamengo. E nós vamos aqui analisar essas notícias que estão chegando, inclusive sobre novos reforços do Flamengo, um pacotão de reforços que inclusive foi pedido pelo técnico Vitor Pereira. Então, nação, escreva nos comentários a sua opinião. Caso aconteça do Flamengo não vencer o Campeonato Carioca e o Vitor Pereira ser demitido, para você, quem deve ser o novo técnico do Flamengo? Escreva aqui nos comentários, deixe a sua opinião e vamos pro vídeo de hoje. Créditos, vou deixar o canal ESPN Brasil e também ao canal do João Guilherme, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Aqui no nosso Sport Center, Vitor Pereira querendo realmente virar o jogo, né? Não foi legal esse começo de trabalho não, com 3 títulos perdidos, talvez 4 se você incluir a Taça Guanabara. E tem mais um problema, o Arrascaeta corre contra o tempo aí, uma lesão muscular, ele foi substituído no jogo contra o Vasco. Vamos ver se ele se recupera a tempo. As informações com Pedro Henrique Torre. O relógio já anda rápido e o Flamengo corre contra o tempo para ter Arrascaeta no primeiro jogo da decisão do Carioca contra o Fluminense em 1º de abril. Além da pubalgia que o incomoda desde 2022, o meia sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda contra o Vasco. Sente dores e faz tratamento intensivo. É peça fundamental diante de um rival que está sempre engasgado. Desde que chegou ao Flamengo, em 2019, Arrascaeta disputou 16 Fla-Flus, perdeu 6, marcou apenas uma vez. É o adversário contra quem Arrasca saiu de campo mais vezes derrotado com a camisa rubro-negra. Um tricolor que parece saber o caminho para travar o poderoso Flamengo. Arrascaeta sentiu durante a semana, dores na pubis. Isso é uma coisa que é pública. Teve em dúvida para o jogo, fez exame. Por ser uma meia-final, arriscamos um bocadinho. Conversamos com ele. Espero nestes dias que temos para recuperar, espero que ele recupere. Porque é um... O elenco do Flamengo teve 3 dias de folga, voltará nesta quinta-feira aos trabalhos, né? E aí a preparação total visando essa semifinal no dia 1º de abril, é o outro final de semana. E aí, Antero, se o Arrascaeta não conseguir ir para o jogo, qual o tamanho dessa ausência para o Vitor Pereira e para toda a nação rubro-negra? Para mim é enorme, enorme. O Arrascaeta não só agora, já houve outros momentos, até em final de Libertadores, né? Foi aquela com o Palmeiras em 21, em que acabou jogando, mas não estava no melhor de sua forma, e o Flamengo não pode perdê-lo para os jogos contra o Fluminense. Pode até, eventualmente, correr o risco de deixá-lo no banco na primeira partida, se estiver minimamente bem, né? Ou nem levá-lo para esse jogo, desde que tenha a confiança, a certeza que na segunda partida, aquela que a gente supõe seja de fato a decisiva, ele esteja em condições. Eu falo porque supomos, né, que seja a decisiva, sei lá, vai que o Flamengo abre uma diferença enorme no primeiro jogo, ou o Fluminense, aí a segunda partida fica mais difícil para aquele que eventualmente perdê-la de uma forma mais dura. Mas eu vejo o Arrascaeta, e não de agora, como o cérebro, ou como se diria no meu bairro, o cérebro do Flamengo. É aquele jogador, não desmerecendo Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro, Gerson e quem jogava antes no meio campo do Flamengo, etc. Mas é
aquele atleta que, quando está bem, ele desequilibra em favor do Flamengo. Dos pés dele saem passes importantes, ou então ele aparece para concluir a gol. Enfim, é o craque. Aí eu gosto de usar, aí dá para usar esse termo, é o craque do Flamengo, né, que tem jogadores ótimos, né? Então, reforçando a pergunta que você me fez, sim, ele ficando fora, a tendência é de que o Flamengo perca muito. Mas quem vier a substituí-lo pode fazer um papel bonito, o Flamengo pode vencer. Claro, por isso que um time importante precisa ter um elenco que dê opções ao treinador. Também é evidente, o futebol é um jogo coletivo, não é um só. Só que às vezes esse um só, né, por sua inteligência, por sua experiência, por sua postura dentro de campo, pode fazer a diferença. E é o que acontece quando a Arrascaeta está tinindo. Eu sabia que quando você era menino lá no Bom Retiro, falava dibre. E como que falava? Cérebro? Dibre, claro, não. Cérebro, dibre, tinha que trocar o fuzil quando queimava lá da lâmpada. O cérebro. Então, o Vitor Pereira volta então e vai ter que usar o cérebro, como você dizia, vão ser 9 dias de trabalho para montar bem o time do Flamengo para essa final. É a hora dele mostrar que ele é craque, que ele pode resolver. 9 dias é um bom prazo para isso? Para o Arrascaeta? Não. Para o Vitor Pereira resolver os buracos que o Flamengo deixa na defesa, umas jogadas ensaiadas, mais combinação de ataque. A gente supõe que ele deva aproveitar esse tempo para isso, né, Edu? Não sei se ainda a gente pode cravar assim. Não, é um tempo suficiente para o Flamengo ter a marca Vitor Pereira daqui para frente. Não, eu prefiro esperar mais um tempo, porque um trabalho de um técnico não se resolve em 20 dias, 30, um mês, algo do gênero. É preciso acompanhá-lo, observar. Eu sei que muitos têm o seu projeto interrompido, ou por sucessivos insucessos, ou por problemas internos e coisa do gênero. Eu estou falando num trabalho normal, que a gente supõe que agora deva acontecer com o Vitor. No entanto, esses 9 dias bem aproveitados servirão para o técnico até mostrar de uma maneira mais clara para os jogadores o que ele pretende deles na temporada, e aí sim, como você falou, ensaiar postura do time, o sistema defensivo, que tem sido, digamos, o calcanhar de Aquiles do Flamengo, como pode ser feita essa passagem da defesa para o meio para o ataque. Vem cá, Gabigol, Pedro, vamos ver como é que a gente pode distribuir vocês aqui melhor, como é feita a cobertura quando os laterais avançam, como dar uma proteção ao miolo da zaga quando perdemos a bola. Tem de ser um curso intensivo esse período aqui, porque depois aí entra aquela coisa de novo, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e serão pouquíssimos os momentos em que o Flamengo terá tempo para treinar. Evidentemente, partindo do pressuposto, Edu, de que o Flamengo vai avançar para as etapas decisivas da Copa do Brasil e da Libertadores. Libertadores para Flamengo, Libertadores para Fluminense também. Vitor Pereira quebrando a cabeça de um lado, tentando aí usar suas peças, e o Fernando Diniz do outro. Vamos, será que ele vai conseguir estar em condições para jogar o Fla-Flu, a decisão? Nós temos números do uruguaio na temporada e, na verdade, números em Fla-Flus. O poder de decisão dele são 17 Fla-Flus, 7 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, o que mostra como o Fluminense nos últimos anos consegue equilibrar as coisas, fez um gol, deu 3 assistências e, claro, o torcedor gostaria, o rubro-negro, o tricolor não, mas o rubro-negro gostaria que ele estivesse em campo. Pois é, boa noite então para os nossos comentaristas, para a gente começar falando desse Fla-Flu e da importância do Arrascaeta para o Vitor Pereira. Mas é um Arrascaeta que vem sentindo essas dores no pubis desde a temporada passada e agora ainda tem essa lesão de adutor. Cada vez mais esses problemas físicos vão atrapalhando também o futebol do uruguaio. Kifuri, boa noite. Sim, boa noite, Marcela, boa noite, Felipe, Gustavo, uma ótima noite a todos. A importância é gigantesca, né? Ele é um jogador crucial. Seria para o Flamengo, seria para qualquer outro time no qual ele estivesse.
aqui na América do Sul, um jogador muito diferente. A gente elogia o De Arrascaeta há muito tempo, desde que ele joga no Cruzeiro, e ele é um cara muito, muito, muito bom. E ele é diferente do que tem por aí. Outro dia, aqui na discussão sobre o noticiário aqui em São Paulo, anteontem, se falava sobre o Renato Augusto e a impossibilidade de substituição desse jogador. Também não há uma substituição para o De Arrascaeta no elenco do Flamengo, nem aí, se alguém procurar, mesmo com bastante bala, vai ser muito difícil encontrar. E ele vem sofrendo com essa questão de dores no pubis, aí mais recentemente um problema muscular. E a questão do pubis não é nova, né? Na segunda parte da temporada do ano passado, ele já era um jogador limitado em treinamento e em jogos por causa disso. E esse é um problema que muitos jogadores têm, atrapalha demais, é muito chato, é muito incômodo, impede de treinar e, obviamente, de jogar. E ele emendou a temporada difícil que o Flamengo teve, porque o Flamengo teve que acelerar, né, no segundo semestre para ganhar a Copa do Brasil, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores, com Copa do Mundo pelo Uruguai, com a temporada de 23. E até agora ele tem conseguido levar. A gente vê o Arrascaeta jogar e a gente não percebe que ele está tão limitado por uma questão de dor, etc. e tal. Mas ele inspira cuidados por ser quem é e pela situação que ele enfrenta. Mas a importância dele é absolutamente gigante. Zupa, tá aí então todo o intensivão do Arrascaeta para ele estar à disposição em mais um jogo muito importante, mais 2 jogos muito importantes para o Flamengo. Assim, boa noite, Marcela, companheiros, boa noite ao fã de esporte. Em condições normais, o ideal seria o Flamengo preservar o Arrascaeta agora, mesmo sendo uma final. Seria o Flamengo não precisar colocá-lo a todo custo. Porque o mais importante não é o agora, o importante é a temporada. E o Flamengo corre o risco, porque o Arrascaeta é um jogador que tem essa questão do pubis comprometida seguidas vezes, então é um ponto sensível no corpo do Arrascaeta, do uruguaio. Então não era para o Campeonato Carioca ser um momento de você pensar em colocá-lo no limite ou não. Mas como a temporada transformou o Campeonato Carioca numa Champions League para o Flamengo, devido ao fracasso nas competições anteriores, o Arrascaeta virou uma peça importante. E aí tem outro ponto. Sobre o Arrascaeta, porque assim, antes da atual temporada, ele sempre foi tratado como um jogador indispensável, mas tinha ao lado dele, o time tinha mais jogadores parecidos com ele para tentar jogar. O Everton Ribeiro era titular do Flamengo, o time jogava com mais gente à frente. A partir do momento em que o Vitor Pereira determina que para esse instante da temporada o Flamengo não comporta 2 jogadores criativos, o Flamengo passa a depender ainda mais do Arrascaeta. Então assim, para um time que tem um meia só, né, com essa característica jogando, e esse meia está limitado, é um problema ainda maior. Se fosse o Flamengo que jogasse com o quarteto, todo mundo livre, leve e solto, perambulando com a bola, aquele show maravilhoso, ele sempre foi um cara indispensável, mas seria menos traumático pensar em perdê-lo. Para esse Flamengo, que já não é organizado ofensivamente, já não é um time tão forte ofensivamente quanto a qualidade dos jogadores sugere, e que tem um meia só, porque o técnico precisou montar um time competitivo mais do que brilhante, pensar na limitação do Arrascaeta é pensar em aumentar os problemas do Flamengo. Sim. Ele fez um grande jogo no ano, que foi o jogo em que ele teve liberdade para jogar, quando o Barbieri não tirou o Rodrigo da marcação do Arrascaeta. No mais, ele tem um ano bem abaixo, um começo de ano bem abaixo do que ele é. Não sei como será contra o Fluminense, mas é um jogador que merece ser olhado com cuidado pelo Flamengo, porque a temporada é muito longa. O André, o Flamengo tem um grande elenco, mas peças fundamentais já tiveram más fases ou lesões, no caso do Bruno Henrique, ficar muito tempo. O Flamengo sempre conseguiu dar um jeito de driblar essas adversidades. Se o Gabigol ficasse algum tempo, isso foi bem raro, ele ficar sem fazer gols. E quando ficou, tinha o Pedro. O Arrascaeta é a prova definitiva, é o jogador que o Flamengo vai ter, porque isso não, já ficou sem ele, mas por fatias muito pequenas, e quando ficou sem ele, inclusive na final da Libertadores do Palmeiras, que ele jogou baleado, a gente viu a falta que fez ele estar 70%. Você acha que isso é definitivo? Os outros deu para dar uma driblada, uma maquiada, e ele talvez não seja possível? O Renato sente muito isso. Lembra quando o Renato ficou sem o Arrascaeta? Foi quando caiu. O Flamengo, quando cai. Exatamente. A gente sempre, quando fala dessa época, precisa lembrar que hoje se sabe o que acontecia no departamento médico do Flamengo naquele período, com os jogadores que tinham lesões e não se recuperavam, e demoravam muito para voltar ao gramado. E a gente não está aqui para
defender nem atacar ninguém em pesos diferentes, mas a leitura sobre o que aconteceu com o time do Renato Gaúcho, que depois daquela derrota na final da Libertadores deixou o Flamengo, era uma naquele momento e tem que ser outra a partir das informações que se tem sobre o estado de coisas, principalmente no departamento médico, que era uma coisa incompatível com um clube do porte e das ambições do Flamengo. Mas tudo isso colocado, o problema com a substituição do De Arrascaeta é que não há um jogador com algumas, que reúna algumas das características dele. Você não pega o pacote. Se tivesse um jovem na base do Flamengo que jogasse de forma semelhante, você poderia investir nesse jogador, dar a ele mais tempo, enchê-lo de confiança e acreditar que um dia ele poderia assumir esse lugar. Mas não tem. E não tem em outros lugares também. Ele é um jogador muito peculiar. Ele, às vezes, passa a impressão de ser um jogador que olha demais o jogo e participa de menos, mas, na verdade, ele está pensando no que fazer, porque ele tem uma leitura que os outros não têm. Então, faz parte da maneira desse tipo de jogador atuar, que é tentar entender aonde está o ponto fraco do adversário, aonde está uma mudança na forma de marcar. E ele tem o passe que nenhum jogador tem, ele tem uma finalização de altíssimo nível, como ele mostrou nesse jogo em que ele teve um pouco mais de liberdade contra o Vasco, e ele é um jogador que condiciona o adversário. Porque tem isso também, né? Quando você tem um cara que vai jogar e o adversário já pensa nele na véspera, esse adversário já está condicionado. Quando o De Arrascaeta não está, o adversário fica um pouco menos preocupado desde o dia anterior. Vitor Pereira, Sampaoli e principalmente JJ, você não tem ideia. Tem umas 30 mensagens aqui. E o JJ tem chance, Sampaoli está livre, o VP vai ficar. Você tem alguma informação sobre esse rolo todo aí, Nicola? Vamos lá, João. Antes mesmo de a demissão do Sampaoli foi confirmada ontem pelo Sevilha, né? O time tem só 2 pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento no Espanhol, e nem a classificação para as quartas de final da Liga Europa amenizou o clima para o Sampaoli, que além de resultados ruins, também não tem uma boa gestão de grupo. 7 jogos, nos últimos 7 jogos, 5 derrotas e só 2 vitórias. Sampaoli foi demitido, e antes mesmo da demissão, cheguei a contar no canal aqui no YouTube, que o Landim, presidente do Flamengo, troca mensagens com alguma frequência com o Jorge Sampaoli. Estava até muito curioso para saber se o Flamengo desmentiria, porque a pessoa que me contou, inclusive, mandou um print. Então eu estava até com vontade de, enfim, mas acabou que não houve a necessidade. O pessoal do Flamengo conversa com o Sampaoli, né? Com enorme frequência, Rodolfo Landim e Jorge Sampaoli, sobre os mais variados assuntos. E aí posso até assegurar uma outra informação: o Sampaoli vai trabalhar a partir de agora para trabalhar no Flamengo. Ele já havia dado, antes de fechar com o Sevilha, ele já havia dado todos os sinais de que queria trabalhar no Flamengo, ou no Flamengo ou na seleção brasileira. Ele adora o Rio de Janeiro, ele tem uma casa em Angra dos Reis que ele está construindo, comprou uma casa também na Barra da Tijuca, é a cidade que ele escolheu para morar. E para morar no Rio de Janeiro, ele quer trabalhar no Flamengo. Só tenho dúvida de como é que seria. Adquiriu imóveis estratégicos o Sampaoli, hein, Nicola? Barra da Tijuca e Angra dos Reis. Eu só não sei como é que funcionaria, João, em relação ao Sampaoli com o elenco do Flamengo, elenco recheado de estrelas. O Sampaoli é muito bom técnico, mas é uma mala. Eu acho que é um caso parecido com o que aconteceu com Jesus, viu, Nicola? Ou vai dar muito certo, ou muito errado. Ou tem tudo para dar errado. Mas eu acho que o JJ é menos mala que o Sampaoli. Eu acho que o Sampaoli é mais técnico do que o JJ e mais chato. O Jesus é um pouco menos técnico e mais inteligente. O JJ foi muito malandro na gestão e na administração do grupo. Ele ganhou todo mundo, do Gabigol ao Rodrigo Caio, enfim. Sobre o JJ está dando todos os sinais do mundo que quer trabalhar no Flamengo. Outro dia, depois de perder para o Sevilha por 2-0, ele chegou a dizer que não se adaptou à Turquia por causa do frio. O cara é de Portugal, como é que o cara não se adaptou ao frio da Turquia? E deixou bem claro que apesar de o contrato acabar em junho, a partir de maio ele pega as trouxinhas dele e vai embora. Que ele não fica além de maio na Turquia, que é quando se encerra o campeonato turco. Enfim, o JJ está sinalizando o que quer o Flamengo, o Sampaoli trabalha nos bastidores para treinar o Flamengo e o Vitor Pereira vai tentando se sustentar com o resultado. Se o VP não ganhar o Campeonato Carioca, acho que a chance dele permanecer é praticamente zero. Seriam 5 insucessos
num curto espaço de tempo. Se ele ganhar o Campeonato Carioca, talvez ganhe uma sobrevida. Eu, na condição de dirigente do Flamengo, daria prioridade ao JJ. Eu acho que até para exorcizar esse fantasma chamado Jorge Jesus, você precisa trazer o cara de volta. E o Sampaoli, embora eu reconheça nele um baita técnico, eu não sei como é que seria a gestão dele em relação aos atletas, cara. É verdade, rapaz, ele já criou um clima lá na Turquia, falou que a Superliga Turca não se ganha no campo, já preparou a mala para ir embora, já está prontinho, passaporte pronto para passar lá pela alfândega e partir para Portugal ou, de repente, para o Rio de Janeiro. E outro detalhe, hein? O Ninho do Urubu, ele fica exatamente entre a Barra da Tijuca e Angra dos Reis. Essa eu não sabia, Vamos saber. É muito mais perto da Barra da Tijuca. Tá. Mas entre a Barra da Tijuca e Angra dos Reis tem o Ninho do Urubu e Vargem Grande. E você está onde no Rio, João? Nesse momento você fala na sua casa, obviamente. Onde Isso, é que está a sua casa no Rio, João? Aqui, ó. Perto do Maracanã? Perto do Maraca! Estou na zona norte da cidade maravilhosa. Você já foi para o Maracanã a pé, João? Não, mas eu posso, se quiser dar, viu, Nicola? Dá? Se quiser dar. O dia que eu tiver com disposição para fazer aquela caminhada, aquele trote, eu acho que eu vou encarar uma corridinha até lá no Maraca. Eu moro entre o Newton Santos, que é um Engenhão, e o Maracanã. Ou seja, eu estou aqui bem próximo dos dois estádios e não moro longe também de São Januário, não. São Januário. Imagina. Então, tá tudo aqui. Bem localizado. Bem localizado, né? Não tem dificuldade para chegar aos principais estádios aqui do Rio de Janeiro. O Mota JC 2,20 Superchat, preciado no Fla. O preciado lateral direito do Equador. E aí? E outro sonho antigo, né, João? Ele tá no Genk, da Bélgica. É um cara que ataca muito bem. Eu vejo ele até mais como um ponta do que propriamente como um lateral. E em outros momentos ele já foi desejado pelo Flamengo. A história acabou não avançando, né? Até tô pegando a ficha dele aqui para ver o momento dele. Última partida 1 minuto, penúltima partida 4 minutos, na partida anterior jogou 2 minutos. E nos últimos 5 jogos ele não foi titular em nenhum. O momento dele por lá não parece ser muito bom. E o contrato se encerra em julho. É alguém que você poderia contratar só assinando um pré-contrato. Mas a partir do momento em que surge em Portugal a notícia de que o Manafá interessa ao Flamengo, eu não sei se o Preciado deixou de ser uma opção. Ataca muito bem, muita vitalidade, muita força, marca bem mal. Pois é, muito obrigado ao Rui Mário, R$2,20, um superchat aqui pra gente. E tem outro, Edgar Carvalho, R$10,90, muito obrigado. JJ é o melhor técnico que já vi no Flamengo, realmente ele está na história. Ô, João, você não respondeu. O que você faria? Eu sou o presidente do Flamengo e te contratei como diretor de futebol, João. Não sei se você sabe, o Landim precisou se ausentar e o braço caiu, e eu te contratei, você é o meu diretor de futebol do Flamengo. E a pergunta que eu te faço é, João, o VP caiu, o VP não ganhou o Campeonato Carioca, demitimos, né? O que nós vamos fazer agora, Joãozinho? Rapaz, a minha opinião, aliás, é uma opinião bem antipopular, né? Porque eu vou te falar um negócio, Nicola. O que o diretor de futebol, João Guilherme, faria, eu acho que está na hora do Flamengo e da maioria dos clubes brasileiros pararem com essa ciranda de técnicos, né? Primeiro pelo custo. Se o VP for mandado embora, são 15 milhões, não é isso? E aí, totalizando com as outras multas pós-JJ, vai bater a casa de 37 milhões de reais. Né? O cara chegou há 2 meses e meio ao Flamengo. A partir do momento que trouxeram, tem que dar, pelo menos, no mínimo, 6 meses. O ideal é que tenha uma temporada toda para que ele possa trabalhar. Claro que ele perdeu todas as disputas, muitas decisões ele já encarou logo no início do trabalho, mas, sinceramente, eu acho uma loucura trazer um técnico caro, com uma comissão técnica de nível, e mandar o cara embora com menos de 3 meses de trabalho. Porém, Nicola, essa é a cabeça do João Guilherme. No mundo real, eu concordo plenamente com você. Se não for campeão carioca, provavelmente ele vai sair, e aí o canal do Nicola, o canal Fala João Guilherme vão estar discutindo aqui. E aí, mas você vai trazer quem, João? Você é o meu diretor no meio. Eu acho assim, caso ele saia, até para o bem do próprio Flamengo, eu acho que tem que trazer o Jorge Jesus.
porque se não trouxer o Jorge Jesus, vai continuar essa obsessão, essa sombra eterna. E aí tem que trazer para tirar a prova. Se der errado, morre essa situação, vai ficar a lembrança lá do que ele fez antes, mas já quebra esse clima. Mas aí tem o risco de dar certo também. E ele marcar a época. E aí vira refém de vez. Mas eu faria isso, Nicola. Primeiro eu manteria o VP. Não dando para o VP, aí eu traria o JJ exatamente por essa situação. Mas o VP não se ajuda difícil também, para a torcida do Flamengo e para o clube todo, né? Respeito essa sua máxima de que tem que trocar técnico. De fato, 3 meses e mandar o cara embora soa muito maluco. Mas o cara me colocar Everton Ribeiro de lateral. Everton Ribeiro não. Cebolinha de lateral direito. Everton Ribeiro de reserva do reserva do reserva. O Gabigol sendo substituído em jogo decisivo. O Arrascaeta tinha questão física, mas também tem saído quando. Cara, parece que alguns técnicos eles querem se sobrepor a coisas que são básicas, né? Você não tira vou falar por mim. Eu não tiro o Gabigol em hipótese alguma. Só lembrar do que aconteceu com o River Plate. É um cara que decide a qualquer. Mas tudo bem, enfim, faz parte. Então é isso daí, nação. Se inscreva no nosso canal, ativa o sino das notificações, porque assim sempre você vai receber todos os vídeos e notícias do Mengão, tá certo? E escreva nos comentários pra você, caso o técnico Vitor Pereira venha cair pra você, quem será o novo técnico no Flamengo. Escreva nos comentários, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.